quarto passo dessa aula, do treino que você vai fazer. Obviamente isso aqui é um passo a passo, né? Então tem que fazer o primeiro, o segundo, o terceiro. E o quarto passo para você desenvolver a sua capacidade de improvisar, chegar a improvisar sem pensar em escalas, é você tirar o que os outros músicos já fizeram antes, naquele acorde que você quer tocar, e praticar isso com um backing track, que é o que a gente está fazendo, ou um drone. No caso aqui eu estou usando um backing track. E aí o que acontece? Como que você pode... O que é literalmente fazer isso? É literalmente você pensar, bom, esse acorde maior. Vamos lá, vou pensar aqui. Qual a música que começa com um acorde desse? Ah, tem um monte, né? Por exemplo, Days of Wine and Roses. Vai começar com Fá. The Days. Se você pegar ela bem embalada, o cara vai ficar um tempão aqui. Quando ele estiver solando e chegar nesse acorde, ele vai fazer alguma coisa. E aí nessa hora você vai observar e vai ver o que ele fez. E vai analisar nota a nota como que ele fez. Você vai pegar a linguagem. Por que isso aqui te leva a improvisar sem pensar em escalas? Porque você vai entender como que o cara encaixa tudo, essas coisas de escala e arpejo, nota cromática, como é que ele faz essa salada na prática. Você vai ver direto como acontece. Isso é desenvolver o seu fraseado. Quem quer desenvolver o fraseado e não fizer isso aqui, eu acho muito difícil conseguir. Até porque você fazer o caminho contrário, ele não funciona. Não vou dizer que ele não funciona, mas ele é muito difícil. Que é o quê? Você colocar em cima da mesa as escalas e os arpejos que você tem disponível. Então, você vê, Dó maior. Então, vamos lá. Ter a escala de Dó maior, tem o arpejo de Dó maior, e agora eu vou tentar criar uma frase. Né? Quando você fez os treinos anteriores, você treinou o teu olho para enxergar as notas do acorde e as notas da escala em volta das notas do acorde. Só que depois, para você realmente desenvolver o fraseado, você vai precisar analisar o que os mestres fizeram e tirar deles essas frases, tá? E outra coisa muito interessante, isso aqui é a casa decorada, literalmente. E uma outra coisa muito interessante é o seguinte, eu fiz isso muito. Aliás, eu fiz depois que eu tive um professor, se chama Haroldo Mauro Júnior. O Haroldo me falou isso, tem muito tempo ele me falou isso. Cara, você tem que tirar os solos. É lá que está o ouro. E aí, eu comecei nessa jornada de tirar os solos e eu tirei muita coisa. E mais do que isso, eu comecei a recortar ideias que eu mais gostava. E sabe o que é o louco? É que quando você começa a tirar um monte de gente, você começa a perceber que tem outro cara que faz aquela ideia também. E aí você começa a perceber que existe uma linguagem. E que hoje eu chamo esses elementos de construção melódicos que estão nos solos dos melhores músicos, eu chamo de matrizes. Porque é uma matriz, né? É dali que parte, é a essência da frase, é a essência do solo, é o coração de todo solo. São frases universais, são estruturas universais, mais do que frases. Porque, por exemplo, se eu faço um negócio assim, ó, essa sequência intervalar é uma pequena semente. Quando eu faço, ó, aproximei cromaticamente para cá e faço esse quarta com segunda. E quando eu junto as duas, eu começo a andar diferente no braço da guitarra. E essas matrizes, eu mapeei essas matrizes, isso faz parte do DNA da improvisação. Então, os alunos do DNA, eles veem essas matrizes, entendem as matrizes, eu analiso as matrizes, eles tocam as matrizes e existem treinos para internalizar essas matrizes. Ao longo do braço, são estudos. E esses estudos, eles passam por todas as qualidades de acordes e, inclusive, diatonicamente, cromaticamente. Como que eu faço, por exemplo, para chegar nisso aqui? Quando eu faço uma frase como essa aqui, tem um monte de matriz engatada. Essa aqui é uma. E agora eu vou fazer outra. E agora? Eu engatei uma na outra. E aí a
acaba virando uma frase, ó. Ó. E aí o que acontece? Eu vou te dar várias ideias agora. Então, presta atenção, porque isso aqui, se você aplicar isso que eu vou te passar agora, você pode mudar a maneira como você enxerga a improvisação e você entender um caminho que vai mudar a maneira como você toca, se você aplicar isso, obviamente. Tá? Então vamos lá. Vou te dar algumas ideias. Vem comigo. Ó. 3, 4. Um acorde aqui. Ó. Primeira ideia, tá? Ah, mas isso aqui é pequenininho. É claro, é uma matriz. A gente vai começar com coisas muito pequenas. Então, ó, eu vou te mostrar aqui. Preste atenção. Isso aqui é um pedaço do arpejo. Só que eu vou fazer. Vou colocar uma apogiatura para chegar na nota, na quinta. E para chegar no 1, na verdade, eu vou fazer isso aqui ainda, ó. Que é uma matriz também. Isso aqui tem muito, o cara toca isso o tempo todo. E o que é isso? A gente viu. Apogiatura dupla para chegar numa nota do acorde. Então você vai fazer só isso aqui, ó. Ré, Si, Dó. Toca, por favor. Toca, não fica olhando como se fosse Netflix, não. Pega a guitarra e faz comigo. Ré, Si, Dó. Depois você vai fazer Mi, Lá, Sol. Ré, Si, Dó, Mi, Lá, Sol. Depois que você fez isso, eu vou tocar junto. Aí o que você vai fazer? Pegar isso e vai tocar. 3, 4. Depois que você praticou bastante isso, eu vou te dar mais um pedaço, ó. Você parou aqui, né? Agora eu vou fazer. Sol, Si, Ré, Dó. É uma outra matriz. E ela apoia no 1. E outra coisa, Sol, o arpejo de Sol sobre Dó maior é um arpejo, é uma superposição de arpejo. Aí é que tá. O que é superposição de arpejo? É quando você tem um acorde, você faz. O acorde é Dó, mas você faz um arpejo de Sol. E o resultado disso é um Dó com sétima maior e nona. Só que aqui que vem a sacada que eu percebi e que realmente mudou muitas coisas para mim na improvisação. Que é, cara, eu não posso fazer o caminho, eu não posso ir na contramão da improvisação. Que é o quê? Entender um conceito de superposição de arpejo, entender o negócio e falar assim, é verdade, Sol cabe em Dó. E eu tentar ficar criando frases. Não, é mais fácil você tirar as frases de quem já fez, já passou por ali, já tem mais experiência que você, e aí você analisa, faz o caminho contrário. E você vê dentro da frase, já na prática, como que esse cara aplica. Então, já estou te dando aqui uma estrutura de superposição de arpejo já dentro da frase. Você não precisa pensar, agora eu vou usar o Sol, o arpejo de Sol, porque cabe em Dó. Provavelmente você vai se perder se você fizer isso. Porque você vai cair na mente consciente. E ela não dá conta de processar isso tudo. Você tem que... É aquilo que você já automatizou. Tem que estar automático para você. Então agora, você vai fazer... Repara que isso aqui... tem... Eu tenho aqui 3 elementos pequenininhos. Esse engatando em. Só que a última nota do já é a primeira do e ele vai engatando, ó. Olha como soa. 3, 4. Segura aí que isso aqui vai ficar maior. Muito bom. Agora que você pegou isso,
pode voltar também lá e repetir e tal. Eu vou fazer isso aqui, ó. Chegou aqui, você vai fazer. Que é a mesma matriz que estava aqui em cima, só que agora para sétima maior. Então vai ficar devagar. E o que tem aqui dentro? Matriz, pedaço do arpejo com apogiatura para chegar na quinta por elisão, ou seja, a última nota de uma parte já é a primeira da próxima. Eu fiz essa matriz engatando nessa aqui. Então vai ficar. E você vai repetir isso. E depois disso, você vai fazer o quê? Você vai tocar e vai repetir. E você pode ir repetindo por pedaços. É impossível o cara não conseguir fazer isso. Aí depois você faz. Vai crescendo. Muito bem. Depois disso, eu vou te dar. Ó. Dá pra ter muita ideia. Vou recortar só uma aqui. Cheguei aqui, né? Agora eu vou fazer. O que eu fiz? Eu não falei pra você que o arpejo de sol funciona no dó? Que é a superposição de arpejo? Então, eu só continuei ele. Ó. Eu parei aqui. Fiz o arpejo de sol. E depois, ó, a outra matriz de apogiatura dupla, chegando na sexta do acorde. Então, ó. Então ficou. Depois. Não. E depois. Então, vai acontecendo isso aqui, ó. A última já é a primeira da próxima, a última já é a primeira da próxima, e você vai engatando uma na outra. E aí, até aqui, vai ficar isso aqui, ó. 3, 4. Já é um pedaço. Agora, imagina se você automatiza, treina isso aqui, em vez de só esses aqui, se eu te dou 40 ideias, 50 ideias. Imagina se você pega isso e rebate para as outras regiões. Imagina se a gente faz isso e depois transporta para todos os tons. Imagina se você faz isso e depois adapta para o acorde menor e para o acorde meio diminuto e para não sei o que. Você vai ter assunto para tocar nesses acordes. E aí, fatalmente, você está vendo notas do acorde e apogiaturas para as outras notas do acorde. E isso é uma engrenagem que acontece o tempo todo, que faz essa roda girar. Só que você não está pensando em escala, percebe? Aqui a gente já não está mais pensando em escala, a gente está enxergando as notas do acorde. E a gente nem falou de notas cromáticas, a gente poderia fazer caminhos cromáticos do tipo... E aí fica tocando 3, 4. Você vai ter muito assunto para tocar, percebe? E aí você fala, pô, improvisar, aquela ideia de improvisar é muito complexo, ela vai se desfazendo. Por quê? Porque eu vou entendendo que são pedaços que eu vou construindo. E outra coisa, você não vai sempre no mesmo pedaço. Eu pode começar com isso aqui, por exemplo, ó, se eu quiser voltar. Ou... Você começa a emendar e
e troca, essa daqui põe aqui, e essa daqui põe aqui, aí já vira outra ideia, aí você muda o ritmo, e aí você vai aumentando sua capacidade melódica. Você vai aprendendo a lidar com a melodia, entende? E aprender a lidar com a melodia é o caminho de construção para você improvisar sem pensar em escalas. E olha, posso dizer uma coisa? Chega uma hora que você não está mais nem pensando nem nisso, nem nessas ideias. Você só sabe que você sabe. E aí você consegue fazer conexões muito mais interessantes. Eu até separei aqui. Tinha um backing track aqui com 2 acordes. Deixa eu ver se eu acho eles aqui para eu tocar aqui no final. Ó. Deixa eu ver. Tava por aqui. Tá aqui. Ó. Dois acordes, Dó e Mi bemol. E aí se eu tenho assunto para os dois, e depois que eu aprendi a andar assim, com ritmo constante, eu vou fazendo variações rítmicas. E aí eu vou aumentando a minha capacidade melódica. Imagina agora que eu sei fazer isso em Dó aqui, 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 sei fazer isso em Dó aqui. E depois eu modulo para Mi bemol. Mi bemol vai começar com esse shape aqui. Depois aqui. Depois esse aqui, ó. Depois aqui, depois aqui. E aí, olha só. 3, 4. Dó. Opa, isso aqui a gente fez lá. E aí eu vou conseguir tocar com fluência em 2 acordes, depois em 3, eu vou aumentando a minha capacidade, percebe? Isso aqui vai te levar a improvisar sem pensar em escalas. Isso aqui é libertador, isso aqui é construção melódica, isso aqui é lapidar literalmente a sua capacidade de se expressar na música.